Paz do Senhor, igreja. Amém. Deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 23, diz: Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos. Começando a fazê-lo, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: Seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor chamou-o e lhe disse: Servo mau, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, igreja? Essa é uma passagem conhecida da igreja, fala a respeito de perdão. Este homem aqui, este primeiro homem aqui, ele devia uma quantia muito grande, 10.000 talentos. E o outro devia apenas 100 denários. Mais ou menos uma média aí de conta, 10.000 talentos é 6.000 denários. Um denário é um dia de serviço. O primeiro devia 6.000 dias de serviço. É uma quantia impagável. E o outro devia 100 denários, 100 dias de serviço. Mais ou menos para a gente entender. Então esse primeiro aqui, ele teve uma dívida muito grande perdoada. E quando o seu senhor fala para ele: ó, você paga a dívida, senão se tua mulher, teus filhos, tudo que você tem lá é para pagar a dívida. Ele implora e pede misericórdia. E aí o seu senhor é misericordioso e perdoa ele. Mas quando ele encontra aquele que devia bem menos para ele não age da mesma forma. Ele pega, fala: não, você vai me pagar, e joga ele na cadeia, porque naquela época se usava prender as pessoas quando a pessoa tinha dívida. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje, pensando em mentir, você leva para a cadeia. Eu estava vendo uma matéria outro dia que nos Estados Unidos, lá a lei, a maioria das leis são estaduais. E tinha um estado lá, isso por volta do ano 1850, tinha um estado que tinha essa lei, que se você não pagasse a sua dívida, você ia preso. A pessoa ia presa se ela não pagasse a dívida. E um senhor que ele era ferreiro, trabalhava com ferragem naquela época, ele estava com uma dívida muito grande, mas ele era um homem honesto. Ele não estava conseguindo pagar a dívida. Então ele teve que mudar de estado para não ser preso. E aí ele chega no outro estado e abre uma oportunidade dele fabricar, ou melhor, ele inventou o arado. E aí ele começa a fabricar arado e vender, e aquilo dá uma venda muito grande, né? Porque era um equipamento novo para a época. E
ele inventa o arado, um tipo de arado, né? Porque o arado já é antigo, né, irmãos? Até na Bíblia já consta, fala do arado, né? Mas ele consegue inventar um arado novo, porque naquela época estava começando aqueles trator a vapor, aquelas coisas, né? E ele consegue inventar. E aí ele fica muito rico, ele quita suas dívidas e se tornou um homem muito próspero. E aí estava a marca dele lá, aquela marca, o nome dele era a marca dos produtos dele, John Deere. Até hoje você vê trator com essa marca, né, equipamentos. E essa é a história desse homem, ele tinha quebrado, ele tinha falido. Ele mudou de estado para não ser preso e inventou essa peça agrícola e ficou muito rico. E colocou a marca lá no equipamento dele, John Deere. E até hoje a marca. Mas voltando aqui para a história, na época, se não pagasse a dívida, ia preso mesmo. E este homem que não teve misericórdia do outro, porque o outro devia 100 dias de serviço para ele, 100 denários. Não, você vai me pagar, você vai me pagar. E isso deixa aquele senhor muito incomodado, né? E não só o senhor, mas os outros servos, né? Versículo 31 fala aqui: vendo os seus conservos que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Olha, a pessoa, quando ela falta com misericórdia para outra, até os outros que estão em volta percebem que faltou misericórdia. Até os que estão assistindo a situação. Fulano não foi misericordioso com o outro. Ele agiu de forma dura. Versículo 32. Então seu senhor chamou e disse: servo mau, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Olha, chama a atenção do servo. Não deveria ter compadecido? Olha, tua dívida é impagável. Por que você não perdoa a dívida do outro? E muitas vezes nós cristãos, irmãos, nós cometemos essa falha. Uma vida toda de perdão de pecados, Deus perdoa todos os nossos pecados, e muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar um pequeno pecado contra nós. Uma pequena falha, e às vezes nem é contra nós, a gente fica sabendo da situação, a gente já vai lá, ao invés de dobrar o joelho para orar, a gente aponta o dedo e acusa. E aí a gente deveria nessa hora pensar assim: mas e o meu pecado que foi perdoado lá no passado? Como é que fica? É claro que a gente não deve concordar com a injustiça quando a pessoa não quer mudar de vida, ela quer continuar naquela prática. Aí infelizmente ela vai, como se diz, ela vai entrar na disciplina de Deus, mas é Ele Deus. Mas nós devemos perdoar o pecado do próximo para a nossa vida, porque Deus nos perdoa muito mais do que nós perdoa muito mais, uma dívida muito maior a nós do que às vezes aquela que a pessoa pouco nos prejudicou, né? Versículo 34 diz assim: irado seu senhor o entregou aos carrascos até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Olha o que Jesus afirma aqui: o Pai Celeste fará o mesmo. Irmãos, esse texto aqui não fala de salvação, mas ele fala de perdão. Não quer dizer que muitas vezes, porque a pessoa não vai conseguir andar 100% mesmo em tudo, ela vai falhar. Mas na questão do perdão, quando a pessoa ela não perdoa, ela fica com a alma aprisionada, e muitas vezes atrapalha a vida do outro também. Então aquilo tem que ser corrigido. E aqui diz assim: assim o seu senhor, o irado seu senhor entregou-se nos carrascos até que pagasse tudo o que devia, né? Então às vezes a pessoa ela vai ficar dentro de uma disciplina divina até ela aprender a perdoar, para ela ter libertação total. Como eu disse, não está relacionado à salvação,
mas está relacionada a perdão, ou seja, ao nosso comportamento aqui na terra. Então, irmãos, vamos perdoar para liberar. Mas um pouco antes aqui, para a gente entender a questão do perdão, Jesus ele fala no versículo 15, olha, se porém teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Olha a orientação de Cristo. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Está vendo? Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então nós temos que entender a questão do perdão também com as mesmas palavras de Cristo aqui. Não é que nós vamos sair perdoando a torta e a direita. Ah, não, porque também a ofensa deixa marca. Porém, se a pessoa se arrependeu e pediu perdão, como no caso desse homem aqui, ele pediu perdão da dívida. E aí ele foi perdoado. Né? Então Jesus aqui no 15 ele fala, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, olha a diferença. Se ele não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ou seja, a pessoa não quer se arrepender, leva a testemunha, porque a testemunha vai ver e falar assim, não, o outro propôs o perdão, mas ela não quis. Está vendo a diferença? Tem critério para perdoar também. Tem que ter arrependimento, tem que ter pedido de perdão. Versículo 17. E se não as ouvir, diz-o à igreja. Primeiro é 2 testemunhas, depois a igreja, é uma quantidade maior. Se também não ouvir a igreja, trate-o como gentio ou cobrador de impostos. Está vendo? Jesus, ele manda perdoar sim. Mas a pessoa que pecou contra a outra, ela também tem que estar quebrantada, porque senão não adianta. Trata ela como um gentio ou cobrador de impostos. Está vendo? É o próprio Jesus falando. Trate ela como. A pessoa não quer arrepender. A pessoa não quer pedir perdão. Vai fazer o quê? Se perdoa quando se pede, a pessoa pede perdão. Agora a pessoa está na dureza dela, ela vai ficar na dureza dela. Trate-o como gentio ou cobrador de impostos. Amém, igreja? Até aqui. Vamos perdoar, mas também tem critério para perdoar. É assim. Você perdoa a pessoa ainda está naquela posição dela. Aí você vai ficar que nem bobo, vai ficar pedindo uma coisa como que se você tivesse, né? Dependendo da pessoa te dar alguma coisa. Não. Você quer o perdão? Então vem, pede, você vai ser perdoado. Mas agora, se a pessoa está lá com o nariz empinado, está lá, durona, não, eu sou mais eu, então você vai ficar sendo mais você até o dia de você encontrar com Cristo. Porque Deus tem os seus critérios. Amém, igreja? Essa palavra que eu deixo para a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.